Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Comunica 7 da Matina, o programa voltado para ensinar você, fisioterapeuta, estratégias de como conquistar os seus pacientes no seu máximo potencial e saindo com dicas práticas para serem aplicadas hoje. Afinal, estamos aqui às 7 da matina e tem muito trabalho pela frente. O meu nome é André, eu sou fisioterapeuta e estamos aqui ao vivo nas principais plataformas no Instagram, no YouTube e logo mais no Facebook. O tema de hoje da nossa live é como criar uma rede infinita, de captação de pacientes particulares. Qual que é um problema muito frequente de nós fisioterapeutas que queremos oferecer o melhor serviço para os nossos pacientes? É ter uma captação, ter uma chegada de pacientes particulares. Afinal, queremos oferecer o nosso serviço de qualidade. E para isso, eu vejo que existem dois momentos na nossa vida profissional. O primeiro, se você que está aqui me assistindo, se você está começando na fisioterapia, eu vejo que o principal que nós buscamos é ter os nossos primeiros pacientes. Não é assim? Então, eu já passei por isso. Eu sei o quanto é difícil ter ali os primeiros pacientes particulares, além deles chegarem, de nós sermos conhecidos e reconhecidos, eu sei como é difícil convencê-los. Então, essa live ela foi feita para você, que está começando. E também foi feita para você que já tem alguns anos de formação, já tem uma certa carteira de clientes, já tem algumas pessoas que já te conhecem, já te procuram. No entanto, eu também já passei por isso, que nós sofremos com algumas sazonalidades. Tem períodos de maior chegada e tem períodos de menor chegada. Então, nem sempre é difícil ter uma agenda cheia, mas é difícil manter essa agenda constante ao longo do ano. Então, essa live também foi feita para você. Todos nós percebemos que na pandemia tivemos uma ruptura abrupta dessa constância dos nossos atendimentos. O que eu tenho percebido é que algumas pessoas já se recuperaram e recuperaram com uma força total. Eu, inclusive, estou com a demanda muito maior do que eu tinha antes, por incrível que pareça. E tem pessoas que ainda estão engatinhando. E não tem nada de errado com isso. No entanto, o que eu percebo é que se você se prepara para ter esse ciclo, essa rede infinita de pacientes particulares, pode vir outra pandemia, pode vir outro momento adverso que nós vamos conseguir enfrentar. Então essas dicas dessa rede infinita de captação de pacientes é o que eu faria caso eu começasse do zero, do absoluto zero, a partir de hoje. Como eu vim a Brasília há mais ou menos 5 anos, eu comecei do absoluto zero e as coisas têm evoluído de uma forma bem satisfatória. Agora, qual que é a solução? A solução é você criar uma rede de relacionamentos presentes no presencial e também no digital. E essa rede de relacionamentos, pessoal, não necessita que você tenha um investimento em propaganda, não necessita que você tenha uma estrutura muito grande, não necessita que você tenha uma empresa. Como eu falei, começando do absoluto zero. Se eu hoje não tivesse nada, seria esse passo a passo que eu iria seguir. Qual que é o benefício de seguir essa rede que eu vou ensinar aqui para vocês? Vocês, primeiro, ser conhecido e reconhecido pelo seu trabalho. Ou seja, a gente quer, além de ser reconhecido, conseguir vender o nosso serviço mais e conseguir vender melhor, cobrar mais pelo valor que a gente merece. O valor que o nosso tantos anos de estudo e tantas formações que a gente faz, eles merecem ter um valor, um retorno financeiro equivalente ao esforço que a gente faz. Afinal, todos vocês que estão aqui presentes assistindo, vocês são profissionais diferenciados. E outro ponto, o que é o benefício, é que nós podemos ter um menor esforço para que as pessoas cheguem até nós. Não ficar esperando o boca a boca acontecer de uma forma milagrosa. Olha, hoje vai aparecer 5 pessoas, aí no outro rezo a Deus que chegue outros.
Não é assim que tem que ser. A gente pode gerar voluntariamente essa rede que se multiplica. E a cada 6 meses, a cada ano, você vai perceber que essa rede vai se multiplicar. Então, ter menos esforço para que esses pacientes te procurem e, pessoal, ter menos esforço para que eles sejam convencidos de fazer a consulta com você. Papel e caneta na mão, eu vou mostrar aqui no celular. Eu fiz um ciclo, que é conteúdo e parcerias. Ó, vocês que estão aqui assistindo no YouTube, conteúdo e parcerias. Primeira coisa, pessoal, nós temos um recurso fenomenal que as pessoas há alguns anos atrás não tinham, que é aqui a rede social. É uma vitrine, eu chamo de vitrine. Será que nós estamos aproveitando ela como tem que ser? Antigamente, as pessoas, para ser conhecidas e reconhecidas, elas tinham que fazer uma matéria em jornal, tinha que escrever em revista, elas tinham que pagar valores, vamos dizer, exorbitantes para ter o seu serviço conhecido em larga escala, por exemplo, na TV, em rádio. Vocês fazem alguma coisa dessas hoje em dia? Bom, eu não faço. Por quê? Eu não quero desperdiçar meu dinheiro. Como assim desperdiçar meu dinheiro, André? Esses grandes veículos de comunicação, eles transmitem a sua informação para várias pessoas e nem todas elas estão super interessadas no que você precisa, no que você quer, que é ter uma chegada de pacientes. Então eu não recomendo essas mídias que não sejam as digitais. Eu entendo se você faz um banner, uma publicação em revista, mas se você me perguntar se tem algo melhor, eu digo que sim. E o digital, ele é capaz de direcionar o seu conteúdo para quem interessa pelo que você está falando e quem de fato está precisando naquele momento, buscando pela internet soluções que são aquelas que você oferece. Então vale a pena você saberem disso. Agora, como que você pode fazer essas pessoas chegar até você sem recurso, zero recurso, sem investir em propaganda e sem ser apelativo, querendo pescar a pessoa, vamos dizer assim? É fazer conteúdos. Ou seja, essa primeira parte, conteúdos, é por onde nós devemos começar. Todos nós podemos começar hoje. Então, antes de eu falar sobre conteúdos, pessoal, dentro dessa roda, vocês vão escrever o que nós, no marketing digital, que eu tenho estudado, que eles chamam de Roma, que é o destino final. Ou seja, o que seria isso? Coloque como, dentro dessa roda, coloque como você quer ser conhecido com o seu trabalho. Né? Como que você quer ser lembrado? E eu vou dar um exemplo da Avance Fisioterapia. Como eu, André, sempre quero ser lembrado e eu faço o possível para o meu modelo de negócio ser direcionado para isso. E o que todos que estão ali trabalhando comigo, a Thais Brasil, o Gustavo, a Luísa, eles tendem a seguir essa missão da empresa, que é trazer soluções aceleradas e individuais para suas dores. Ou seja, o que eu levo às pessoas com o meu serviço é para soluções. Elas não procuram especificamente por um método A, B ou C. Elas não procuram especificamente por ser atendido pelo André ou pela Thaís. Eles buscam por soluções. Então comece essa rede infinita colocando o que você faz de melhor da maneira que faz. Ah, André, mas eu estou começando agora. Coloque. Se você fosse atendido por um fisioterapeuta, o que você gostaria de receber? O que você valoriza? O que você valoriza e quer oferecer para outras pessoas como profissional? E o que as pessoas querem é o destino final. Elas não querem o meio. Então isso é a forma de você atrair a atenção delas. Não quer dizer que você vai ficar vendendo coisas que nem sempre você consegue cumprir. São coisas diferentes. Tá? E nós, fisioterapeutas, temos muito, não só fisioterapeutas, profissionais de saúde, temos muito a tendência de ficar achando que a gente se diferencia divulgando o método que a gente faz.
tá bom? A gente tem que estudar o método, tem que ser super capacitado no método, mas a forma de você começar essa rede é aquilo que você faz da maneira que você faz. Hoje à noite eu vou conversar com uma fisioterapeuta chamada Aline Lopes, ela foi aluna do método, e a Aline começou a perceber a essência do trabalho dela. E agora ela está comunicando essa essência. E ela está criando conteúdos alinhados com essa essência. Ok? Então, no meio disso, coloque, e vocês vão errar, vão rascunhar várias vezes até chegar em algo que agrade, que soa bem aos ouvidos. Vamos passar para conteúdo, pessoal. Bom, sobre conteúdos, o que não pode faltar? Nós precisamos de 7 pontos. É uma escala de 7 pontos de conteúdo. Qual que é o primeiro? André, decidi fazer meu conteúdo alinhado com o que eu faço de melhor. Primeira coisa que tem que ter em mente é o público-alvo que você quer direcionar. Não busque direcionar para um público muito geral, senão ninguém vai se sentir atingido pela sua mensagem. A gente precisa levar uma identificação para aqueles que vão receber essa mensagem. Você, Estevão, que está aqui me escutando, por exemplo, se você é de Belo Horizonte, se você é fisioterapeuta, essa mensagem é para você. Esse é o máximo de um direcionamento para um público-alvo. Claro que a gente não vai fazer de uma forma tão direta assim, mas nós podemos fazer. Essa mensagem é para todos aqueles que sentem dor lombar e não estão acordando bem pela manhã. E aí a pessoa, opa, essa mensagem é para mim. Ela para tudo para poder escutar o que você tem a dizer. É diferente da gente começar dizendo assim, se você tem dor, essa mensagem é para você. Bom, eu posso ter dor de cabeça, dor nos olhos, dor no dedão, dor... Enfim, qualquer tipo de dor, ninguém se identifica com tamanha força. Então, direcionem bem para o seu público-alvo. Essa é a primeira dica. Geralmente isso vem no começo do vídeo. Hoje, a coisa mais importante e que vai ser nos próximos anos é o ativo chamado tempo. O que as pessoas menos têm é tempo. Então, faça o tempo delas valer a pena. Segundo erro relacionado com o público-alvo, nós temos a tendência a falar o idioma dos fisioterapeutas e não falar o idioma dos pacientes. Eu já morei fora do Brasil e quando eu cheguei lá, eu morei na França por 9 meses. E eu cheguei lá, eu não falava francês, zero francês. E eu chegava num evento, por exemplo, eu ia num estádio e eu via as pessoas ao meu redor falando francês. E era muito desconfortável porque eu, primeiro, não entendia nada, eu não interagia com ninguém, eu não conseguia ficar nesse ambiente, eu preferia sair. E o que eu vejo, quando as pessoas, fisioterapeutas, tendem a direcionar, vou fazer uma live, ou vou fazer uma apresentação, uma palestra numa empresa, ou seja, o seu público-alvo são potenciais pacientes interessados pelo seu serviço. Nós temos aquela tendência de falar o idioma dos fisioterapeutas, que é de forma muito técnica. É uma dificuldade muito grande, porque a gente aprendeu isso nas universidades, dessa forma. Todas as formações a gente aprende dessa forma, mas não quer dizer que a gente tem que falar dessa forma. Aquele fisioterapeuta que consegue ajustar o idioma para a linguagem dos pacientes, ele vai ter o poder. Ele vai ter o poder de conectar, ele vai ter o poder de que as pessoas começam a interagir, fazer perguntas nas postagens, vão salvar o seu conteúdo, vão compartilhar o seu conteúdo. Então é só para vocês saberem que fale o idioma dos seus pacientes se você quer que sua mensagem chegue lá. Agora, se você vai fazer uma apresentação para colegas, numa reunião científica, ou se você quer falar, por exemplo, sobre diagnóstico diferencial no ombro, saibam que esse conteúdo atrai como se fosse mel atraindo abelhas. E essas abelhas são fisioterapeutas. Agora, se você quiser atrair, vamos dizer, outro animal, as formigas, você tem que usar outro tipo de chamariz. Segundo ponto no nosso conteúdo nessa rede infinita de pacientes é começar a desenhar um modelo que você vai divulgar a sua postagem.
podemos fazer em modelo escrito ou em vídeos. Vamos dizer assim, em 5 estrelinhas de poder, de classificação, tem 2,5 estrelinhas uma postagem escrita, ou talvez até menos. Será que todos vocês param para ler tudo que vocês estão interessados? Nem sempre. A gente passa muito rápido. Agora, a chance de você ter a sua atenção captada por um vídeo, ela é muito maior. O vídeo, ele causa mais engajamento, ele desperta mais curiosidade. E quando você faz vídeo, pessoal, as pessoas já te conhecem antes mesmo de te encontrar. Eu sempre falo isso. Então, se você já começar a fazer vídeos, a sua rede vai ser infinita de pacientes. E quem faz vídeos é mais admirado. É uma pessoa que rompeu uma barreira que poucos rompem, que é vencer o medo do julgamento. Não é assim? Para eu estar aqui, eu precisei superar vários medos do julgamento. Então, se você um dia quiser fazer isso, saiba que o método comunicação resolutiva ele tem módulos específicos para você aprender oratória, aprender as técnicas, vamos dizer, para ir a campo e jogar esse jogo de fazer vídeos, de gravar lives. O que acontece, pessoal, se você nunca fez, não se culpe. Você simplesmente está tentando entrar em campo sem chuteira, sem meião e sem uniforme. E o entrar a campo é tentar empreender. Então, primeiro tenha ali o aprendizado de como funciona esse jogo e tenha técnicas específicas para você ir a campo. De preferência, vídeos. Não precisa ser necessariamente uma live. Faça vídeos de 1 minuto. Vocês vão se assustar com os resultados que isso vai trazer para vocês. Tá bom? É o que eu tenho visto no Comunicação Resolutiva. Sensacional. E o tema, pessoal? Dentro do modelo e do tema, seja por escrito ou seja por vídeo, faça temas mais relacionados com aquilo que sai da boca dos pacientes. Eu falei sobre diagnóstico diferencial. Que paciente que chega para vocês e fala: doutor, doutora, eu estou aqui porque eu vi um post seu e eu quero um diagnóstico diferencial do meu ombro. Ninguém faz isso. O máximo que você vai ter vão ser curtidas ou comentários de colegas fisioterapeutas que vão te admirar. Você vai ter uma autoridade aos olhos dele, porque você ensinou algo que ajudou de alguma forma. Mas a rede infinita de pacientes, ela direciona o seu tema para aquilo que sai da boca dos pacientes. Então fiquem de orelhas em pé, olhar atento ao que vocês vão escutar hoje que sai da boca dos seus pacientes. Anotem e ao criar os seus conteúdos vão por aí. Combinado? Essa vai ser a sua headline, a sua manchete, a sua chamada. Seguimos o terceiro ponto para criar essa rede infinita de pacientes particulares fazendo um conteúdo, que é aplicar a oratória. Como eu falei aqui para vocês, a gente entra em campo sem saber isso. A gente não aprende isso na faculdade, infelizmente, e não aprende isso na escola, infelizmente. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de fazer teatro, de fazer oratória, ou de serem estimulados para que eles consigam ter essa desenvoltura. Só que isso não é nato, e se você não tem, isso é aprendível. Eu aprendi. Eu vou falar com vocês, há 2 anos atrás, eu sentia um frio na barriga, a minha voz ficava trêmula quando eu ia fazer uma pergunta num congresso, numa sala de aula, quando eu ia fazer apresentações na universidade. Era um desafio. Só que eu enfrentava. E tem pessoas que deixam o medo ser uma barreira tão alta que ela se nega a fazer. Então o que eu falo para todos vocês é que aprendam oratória. E qual que é um erro muito comum de quem está querendo começar a fazer vídeos? De fazer um vídeo só dessa forma, sem expressão. Olha só, a minha face é como se fosse uma face em máscara. Eu estou aqui falando para vocês e eu digo para vocês não falarem de forma travada. Não falar sorrindo, muito sério.
e evitar usar o corpo para poder falar. Tudo isso são erros, porque eu digo para vocês hoje que a comunicação ela vai além das palavras. Nós comunicamos com o nosso corpo. Existe uma expressão que o corpo não mente, ele transmite o que a gente sente por dentro. Se você está confortável, entusiasmado, você não precisa nem falar, as pessoas vão perceber. Então, o entusiasmo que você vai colocar no seu conteúdo está em falar sobre um tema que você gosta, ou alguma coisa que você fez ou falou para algum paciente e que ajudou ele a recuperar, ou que foi uma virada de chave. Se você tornar isso público por meio de um vídeo, eu tenho certeza que você vai comunicar com o seu corpo. Você vai sorrir mais. E vai sorrir até pelos olhos. O seu tom vai ser um tom de confiança. E isso é treinável. Não esperem fazer isso no primeiro, mas saibam que para começar a fazer os seus primeiros vídeos, não façam de forma travada, não fiquem sérios, porque o sorriso contagia, e utilizem o seu corpo para poder falar. No método Comunicação Resolutiva, eu ensino passo a passo para o que você precisa fazer para ter a sua mensagem transmitida e melhor compreendida. Existe aqui um bônus, uma informação bônus dentro de oratória. Existe uma técnica chamada técnica da naturalidade, que é vocês deixarem as suas mãos abertas dessa forma. Ou vocês casarem a sua fala com o movimento das suas mãos. Isso chama-se técnica do desenho. E essas duas técnicas, elas deixam o seu vídeo mais agradável de ser visto. As pessoas vão querer te ver e não só escutar o que você tem a falar. Ok? E isso, vocês precisam fazer isso tendo uma distância um pouco maior da câmera, para que as pessoas possam ver o seu corpo em movimento. Vamos passar então para o quarto. O quarto utilize gatilhos mentais dentro do seu conteúdo. Se você ainda não sabe o que são gatilhos mentais, já tem uma série de conteúdos aqui no canal e tem também, se você procurar no YouTube, colocar gatilhos mentais para fisioterapeutas, vai ter uma apresentação de 1 hora do que eu falei sobre esse universo dos gatilhos mentais. Agora, lá eu descrevo o que eles são e alguma aplicabilidade. Hoje vocês vão aprender aqui como poder utilizar nos seus conteúdos. Se vocês começam um conteúdo falando assim, hoje o tema é canelite para corredores, tudo que você precisa saber. E aí você fala, no começo do vídeo você fala, olha, eu quero ensinar uma coisa única para vocês, algo que eu tenho certeza que pode fazer a diferença na sua recuperação. Estou falando aqui de improviso. Nessa expressão, voluntariamente, eu usei 2 gatilhos mentais. É uma coisa que hoje para mim está se tornando automática. Vocês vão começar a perceber nas propagandas que eles usam isso a todo momento. Então hoje eu quero trazer uma informação exclusiva, única ou especial. Isso traz à mente das pessoas uma maior valorização pela mensagem que você vai trazer. Isso é escassez. A gente dá valor a tudo que é mais raro. E, por exemplo, aqui vocês estão vendo essa live e vocês sabem que essa informação ela vai ficar por pouco tempo disponível. Isso é escassez, pessoal. E que bom que vocês estão aqui me assistindo. E se eu falo que eu vou ensinar algo que pode fazer a diferença para você, eu estou demonstrando reciprocidade. Eu quero entregar algo de valor para vocês. E se eu ainda digo que essa dica recupera em tantos % pessoas baseado na literatura científica, ou se você quiser utilizar, isso é autoridade, ou se você quiser utilizar aprovação social, você vai falando assim, 90% das pessoas que têm canelite não se recuperam por causa disso. E de 10 pessoas que eu atendo, pelo menos 7 se recuperam em 2 semanas. Ou seja, nessa sua fala está embutido aí um princípio de persuasão chamado aprovação social. Opa, se outras pessoas não se recuperam, eu quero entender o que está acontecendo com elas. Ou se
de 10 pessoas que o André atende, 7 melhoram, opa, a autoridade, ele melhora isso que eu tenho, ele resolve, ele traz soluções, e poxa, de 10 pessoas, ele deve atender várias pessoas assim. Então, ou seja, você pode trazer essa informação genuína. Então, saibam que no seu vídeo, que seja até no seu conteúdo por escrito, utilizem gatilhos mentais e, além de ter a sua atenção primeiro captada, a atenção dos seus pacientes captada, você vai ter a sua mensagem sendo melhor captada e gerando um convencimento naqueles que veem essa mensagem. É muito diferente, pessoal. A maneira errada de fazer uma postagem é não utilizar gatilhos mentais. E, como eu falei no primeiro tópico, é você não direcionar o público-alvo ou falar de forma muito técnica. Por exemplo, a gente coloca assim, pontos gatilho. Aí lá no aí na descrição sobre pontos gatilhos, você vai e fala assim: segundo Andrade e colaboradores, o ponto gatilho é um ponto de enrijecimento. Você tenta explicar algo sobre isso, mas de uma forma muito técnica e de uma forma que não é... Bom, são fisioterapeutas que conectam com esse tipo de informação. Então, a gente poderia fazer isso de uma forma diferente. Será que o que você tem é um ponto gatilho? Será que sua dor está relacionada com ponto gatilho? Você está gerando uma curiosidade na headline. Ou o que as pessoas que têm ponto gatilho precisam para se recuperar? Isso é uma forma que atrai a atenção e direciona para um público-alvo. E eu ainda sou meio crítico com relação a colocar termos técnicos na headline, que é a chamada manchete, porque você só vai atrair poucas pessoas que sabem que tem aquilo. Ah, tendinite calcária ou fasciite plantar. Tudo bem, algumas pessoas vão se conectar. Mas se você falar assim, dor no ombro ou dor no calcanhar, vão chegar mais pessoas que inclusive não sabem que tem um tal diagnóstico clínico. Então fica a dica para vocês também direcionarem temas melhores para esse público, ok? E sempre estudem e lembrem dos gatilhos mentais. Toda postagem de vocês tem que ter algum gatilho mental, tá bom? No método Comunicação Resolutiva, eu decodifiquei uma forma de alguns gatilhos que criam uma conexão maior com a pessoa e outros gatilhos que convencem mais. Vamos lá para o nosso quinto, que é a frequência e a consistência. De nada adianta, pessoal, a gente postar um dia e ficar 1, 2 semanas sem. É difícil. É muito difícil mesmo. Agora, se você cria um planejamento e consegue ter uma frequência, uma consistência de postagens, essa rede que você está criando, ela vai ser multiplicada. A dica que eu dou para vocês que já estão começando a postar, peguem um dia e façam mais ou menos 5 postagens que vão ser postadas durante a semana. No mínimo 5. Tá? É igual fisioterapia. Será que dá certo se recuperar fazendo apenas um dia na semana? É igual postagem. Se você faz só um dia na semana, a sua recuperação vai ser insuficiente. A sua rede de captação de pacientes vai ser insuficiente. Tá? Tudo na vida é frequência e consistência. Dieta, musculação, fisioterapia, e não é diferente com as suas publicações. Tá bom? Então, peguem um dia e façam vários. O que eu aprendi recentemente, existe o que chama estúdio de criação. Eu aprendi isso recentemente. Que é uma plataforma onde você já coloca os seus vídeos, coloca a descrição e o título de cada vídeo e programa o dia que você quer que ele seja postado. Esse estúdio de criação, ele vai para o Facebook e para o Instagram, que é uma mesma empresa, né, do Zuckerberg. E agora, no YouTube também é possível você programar essa postagem. Tá? Então eu digo isso para vocês, também complementando, estejam nas principais plataformas. O seu conteúdo tem que estar nas principais plataformas. Tá? YouTube,
Facebook e Instagram. Instagram é o principal. Não deixem de estar nele, com certeza, mas não deixem de estar nos outros. Sexto ponto, pessoal. Eu já estou gravando os meus vídeos, eu já estou melhorando o tema, eu estou falando de uma forma mais clara e receptiva com o meu corpo. Eu estou aprendendo técnicas de comunicação verbal, fazer perguntas, usar analogias. Só que vai chegar num ponto que vale a pena você dar uma qualidade maior para esses vídeos. Aí vai valer a pena você aprender a gravar utilizando alguns aplicativos que melhoram a qualidade e vai valer a pena você fazer edições dos seus vídeos. Porque a gente vai precisar fazer algo que tem 2 minutos se tornar 1 minuto e meio ou talvez até 1 minuto. E fazer uma edição, ela não é um bicho de 7 cabeças. E aqui eu vou mostrar para vocês que nós podemos aprender, não é algo que precisa ser profissional. E eu vou dar uma dica sobre 3 aplicativos. O primeiro aplicativo, que é o de gravação, ele chama-se Filmic Pro. Eu vou repetir, Filmic Pro. O Filmic Pro, ele é um aplicativo que você consegue regular a gravação do seu vídeo. Colocando mais luz, menos luz, você começa a ajustar a qualidade do vídeo. Fica parecendo como se fosse uma câmera profissional. E o segundo, que é o que eu utilizo o Filmic Pro e eu utilizo o KineMaster, começando com K, KineMaster. O KineMaster, ele foi o aplicativo que eu mais me adaptei para edição de vídeos. Tem profissionais que utilizam o KineMaster e ele é super prático, ele é super rápido. Eu hoje edito um vídeo em mais ou menos 3 minutos. Eu já fiz toda a edição, eu coloco legenda, eu ajusto o formato, tá? Vale a pena vocês procurarem. São aplicativos pagos, mas sinceramente vale a pena o investimento, tá bom? E tem a versão gratuita deles também. E o terceiro é o InShot. Vocês já devem conhecer o InShot. Eu utilizo o InShot apenas para ajustar o formato para as principais mídias sociais. Então, eu fiz lá um vídeo. Para o Instagram, eu preciso colocar em 1:1 ou no formato vertical do IGTV, enquanto que no Facebook e no YouTube eu coloco eles no formato cinematográfico. Então, no InShot você consegue colocar esses formatos de uma forma mais simples. Qualquer um consegue fazer isso. E pessoal, se você chegou até aqui, você foi ganhando graus assim de evolução, vamos dizer, como se fosse uma arte marcial. Você saiu da faixa branca, que era começar a publicar o seu conteúdo, para uma faixa azul e uma faixa marrom, que é começar a gravar e editar os seus vídeos, fazer capas para os seus vídeos. Tá? Essa é outra dica. Se você quiser chegar na faixa preta, que é o que eu estou buscando, André, agora eu vejo que para essa rede se tornar infinita, nós precisamos chegar na faixa preta, que é começar a trabalhar com tráfego, com impulsionamento. E para isso, existe uma ciência por trás disso. Tudo bem, acho que a maioria de vocês talvez não tenha chegado, ou vocês devem ter feito como eu fazia antigamente, impulsionamentos, assim, aqueles que você coloca ali bem na plataforma do Instagram. No entanto, esses direcionamentos, eles ainda não vão tão próximos dos potenciais públicos-alvos que você tem. Eu recomendo que vocês utilizem o Business Facebook, que é o Facebook Negócios. Lá você consegue estratificar melhor o seu público-alvo. Criar listas de interessados pelo seu serviço, que a gente chama de audiência. Tá? Então, para vocês chegarem nesse nível, vai precisar de um pouco de tempo, vai precisar de uma geração de conteúdos. Tá? Então, saibam que para a rede infinita acontecer, precisa disso. Tá? Aí vocês vão precisar, de fato, investir. Mas vocês vão investir em algo certo, algo que costuma ter um retorno. E não investir por investir sem saber se vai chegar, de fato, pacientes para você. Então, chegamos nessa nossa engrenagem da rede infinita, nós terminamos, para mim, a parte principal, que é geração de conteúdos. Começando com público-alvo,
modelo, ou seja, vídeos ou escrito, e escolher bem o tema. Nós falamos sobre a importância da oratória para os vídeos, nós falamos da importância dos gatilhos mentais para o convencimento e para a conexão, nós falamos da importância da frequência e consistência para que esse relacionamento, essa rede de conexões se torne sempre presente. Nós falamos sobre gravação e edição de vídeos e nós falamos agora a faixa preta, e quem dominar isso não vai sofrer, vai ter mais pacientes do que é capaz de atender, que é o impulsionamento, o tráfego.